Oi, Claudinei. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, Daniel? Prazer falar contigo. Prazer é meu, cara. Você está em Sorocaba, é isso? Isso, Sorocaba. Pertinho aí de Campinas. Legal. Claudinei, eu estava lendo o teu livro, não sei se você tem outros, o que eu conheço, que eu comprei uma vez, estava lendo, é esse aqui, ó, Espiritualidade em Dostoiévski. E me chamou a atenção, logo aqui no começo, você falou de uma velha conhecida minha, que é a Adélia Uhum. Prado. Ela falou o seguinte aqui, ó, na sua citação: poesia é exatamente o rastro de Deus nas coisas. Você concorda com isso ou você pôs só para provocar? É assim, eu concordo porque a poesia, quando a gente pensa o que é poesia, né, muita gente pensa que poesia é você construir versos, como se fosse ali um poema, alguma coisa, né? Mas quando a gente pensa em linguagem, a poesia, ela é uma comunicação, ela é uma linguagem, né, que está para além de digamos assim, de um conceito. A poesia fala o que a razão e a lógica não dá conta, né? Por isso que ela se vale de metáforas, ela se vale de uma série de, de ferramentas que mexe com a sensibilidade humana, né? Que lida com a vida, com a existência, com a própria morte, com aquilo que a razão não dá conta, o conceito não dá conta. Então, nesse sentido, eu concordo que eu acho que quando a metáfora ela diz muito mais do que um conceito. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em Deus, né, a metáfora ela é muito mais profunda do que qualquer conceito, do que qualquer sistemática, né? Então, quando ela diz é o rastro de Deus, é como se Deus estivesse deixando assinaturas, né, ou marcas na poesia. Então, a poesia está na música, ela está nas obras de arte, ela está na literatura, ela se faz presente na vida, né? Então é algo que vai interligando, vai mexendo com todas as. Tá na cultura. Então, nesse sentido eu concordo. É uma provocação, mas ela, para mim, faz muito sentido isso. Legal. Você é licenciado em Pedagogia e Filosofia. Estou vendo aqui na orelha do teu livro. Você é E licenciado em Filosofia e Pedagogia e Teologia? é bacharel em teologia, licenciado em pedagogia e em filosofia. E o mestrado em ciência da religião, que Poxa, a muito dissertação legal. foi esse livro. Muito interessante. Eu acho até que se você se dispuser a reservar um tempo aí, mais alguns tempos, eu acho que a gente vai fazer uma série de bate-papos aí. Eu não vamos conversar sobre isso agora, nesse vídeo, mas eu gostaria muito de conversar sobre o crescimento, o surgimento da filosofia durante o silêncio profético, nos 400 anos antes da chegada de Cristo aqui na Terra, e Uhum. alguns comportamentos que Cristo teve. Ele era meio peripatético, ele andava com 12 caras por ali, com os discípulos, alguns filósofos faziam isso. E eu gostaria de bater um papo sobre isso com você. Pode ser? Podemos marcar um outro bate-papo sobre isso? Claro, claro, com certeza. Você É um percebeu que prazer. eu cobrei no ar aqui para você depois não. Desculpa a brincadeira, mas puxa, vai ser Não, uma imagina. conversa bem interessante, porque eu gosto disso. Eu estou lendo aí a Apologia de Sócrates, né, escrito pelo Platão, e pô, teve um dedo duro lá que falou que ele estava corrompendo os jovens, e é justamente a proposta do canal aqui. Ainda bem que eu estou muito distante de qualquer coisa assim, então. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando aí. Então você vê um link, cara, um link, um diálogo entre a literatura e a teologia. Você vê isso, você enxerga isso? Sim, enxergo no sentido de, por exemplo, a gente sempre tem que se lembrar que a própria Bíblia ela é literatura, né? Antes de ser a gente pensar nela do ponto de vista dogmático, como uma afirmação confessional, ela é literatura. Então, o cristianismo é uma religião do livro, assim como o judaísmo, né? O islamismo. Nós somos a formação religiosa cristã, ela depende do livro. Então, antes de tudo, ela é literatura. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar um livro, um texto aqui, Atos, capítulo 17, versículo 28.
Paulo está em Atenas, né? Lucas narra isso, ele está em Atenas e ele está dialogando ali com os atenienses. Então, os gregos ali, se você lembra daquele texto que eles gostavam de ficar discutindo ali no Areópago, né? Ali tinha os estoicos, os epicureus, toda aquela discussão. E Paulo aparece ali para falar do Evangelho. Então, o que ele diz lá no versículo 28? Né? Que ele vai falar do Deus desconhecido, e ele diz que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Como dizem os seus poetas. O que ele está fazendo ali? Ele está usando os poetas gregos para fazer teologia. Ele não está se valendo dos textos sagrados, porque não faria o menor sentido, por exemplo, para um grego isso, né? Pegar lá o Isaías, pegar qualquer profeta, não faria sentido. Então ele usa os poetas, ele usa a cultura, ele usa poesia grega para fazer teologia. Ele fez isso, né? Para o mundo gentílico da época. Então, para mim faz todo sentido o diálogo teologia com literatura. Se você pegar, por exemplo, a construção, quando a gente usa na teologia essa palavra hermenêutica, né? A forma de interpretar, a chave de leitura. Na construção cristã, na Idade Média, Agostinho fez uma leitura a partir de Platão, né? Ou seja, o mundo grego ajudou a interpretar os textos durante muito tempo. No século XIII foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai pegar a ótica de Aristóteles. De qualquer forma, a Idade Média é muito marcada pela filosofia como chave de leitura para a teologia. Aí você pega, por exemplo, vamos pegar mais recente o século XX, que na América Latina, as ciências sociais, elas são aí, digamos, a chave de leitura para a teologia na América Latina. Mas também nós temos aí, a partir do século XIX, século XX também, a cultura, a própria cultura como uma chave de leitura. E dentro da cultura a gente tem a literatura como uma possibilidade de dialogar, de fazer uma correspondência, de proximidade. Né? Ou seja, não é a partir de um dogma, de uma sistematização, mas a partir da própria literatura. Por que a literatura? Porque a literatura é livre, ela está no mundo, ela está na cultura, ela narra a verossimilhança, né, no sentido de comparar o ficcional com o real, sem nenhum problema, sem nenhum link com a estrutura eclesiástica, por exemplo. Então é possível, sim, você fazer teologia com a literatura. Legal. E esse livro aqui foi produzido a partir das suas pesquisas do mestrado ou do doutorado? Não, é mestrado, foi a dissertação de mestrado. Uhum. Você trabalhou, então, a espiritualidade em Dostoiévski. Foi a partir desse diálogo, então, entre a literatura dele e a teologia? Me explica isso, fala um pouquinho sobre isso. Isso. O título original da dissertação era O Cristo da Liberdade em Dostoiévski. Né? A espiritualidade, na época, foi uma sugestão até da editora, porque também abrange, né? Mais para frente a gente pode falar sobre esse conceito da espiritualidade. Mas qual foi a ideia? Uma vez eu participei de um congresso, no começo do meu ministério, e eu ouvi um palestrante falando que todo pastor tinha que ler Dostoiévski, né? Na época, num congresso. E eu falei, por quê? Porque eu era muito novo, né? Falei, cara, o que esse cara tem para acrescentar, né? E aí eu comecei a ler, cara. Comecei a me interessar pela condição humana, pela maneira como ele lida com a vida, né? Mas aí o desafio é porque ele é russo, do século XIX, que tem um olhar oriental, né? O Oriente ali. Mas ao mesmo tempo... Posso te interromper só um pouquinho? Pois não, pode falar. Sem atrapalhar a tua linha de raciocínio, porque eu preciso, inclusive, o fechamento dessa linha de raciocínio para chegar numa outra questão. Rapaz, a Revolução Russa foi em 1917, né? E o Dostoiévski, ele era socialista, mas não toca nisso ainda não, porque eu quero fazer um link nisso aí, porque eu quero saber essa questão da prisão dele, e o que ele sentiu ali, e esse link. Mas pode continuar, depois eu vou voltar nessa questão aí do socialismo e da Revolução Russa, e a prisão dele. Assim, aí
Eu me interessei pela questão humana, pela maneira como ele lida, pela própria visão que ele tem de Cristo. Eu queria trabalhar Cristo, uma cristologia, e me interessou muito pela proposta dele, né? Porque ele trabalha muito com a mística ortodoxa, do mundo ortodoxo, é o cristianismo oriental, né? O cristianismo ortodoxo. Mas ele tinha uma dificuldade com o cristianismo histórico ortodoxo, mas ele tinha uma afinidade com a mística. E na mística, Cristo é bem livre, inclusive eu abordo isso, né, a questão da liberdade. É muito humano, bastante humano, lida muito com o sofrimento, porque na mística ortodoxa lida muito com o sofrimento. O mundo oriental, por exemplo, a diferença com o Ocidente. Se você pegar do ponto de vista sistemático, no Oriente, eles lidam muito com a imagem e semelhança de Deus no homem. No Ocidente, é muito mais com a questão do pecado, por causa de Agostinho, naquela ideia do pecado original, aquela coisa toda. E Dostoiévski, o que é o pecado para ele? O pecado é não amar, o pecado é o egoísmo, né? O pecado é isso. E Cristo vem, ele trabalha muito essa questão de Cristo. Então, a sua literatura, embora muita gente diga, né, tem muita gente que tem alguns olhares equivocados, dizem que ele era nihilista por causa de alguns personagens dele, né? Na verdade, não. Na verdade, ele bate de frente com o nihilismo. Ele tem dificuldade. Nihilismo é o quê? É uma negação, né? Nega tudo aquilo que é absoluto e aquilo que é moral. Nega Deus, nega a moral, né? Então, ele é alguém que tem muita dificuldade com tudo aquilo que... Se eu estiver falando demais, você fala aí, tá? Tudo Não, tá aquilo tranquilo, que... tá tranquilo. Tudo aquilo que A tenta hora que definir. tiver resvalando aí, a hora que o nosso bate-papo estiver resvalando no limite, um pouco antes eu vou te avisando aí. Pode continuar Tá bom. tranquilo. Tudo aquilo que tenta, por exemplo, definir o homem, aquilo que tenta determinar todo tipo de fundamentalismo, em Dostoiévski ele não aceitava. Então, seja ele cristão, religioso, fundamentalismo político, filosófico. Inclusive, você mencionou aqui da questão socialista. Na verdade, ele não era socialista. Ele participou na juventude dele de um círculo, coisa de jovem, né, na época, de algumas discussões de um grupo socialista chamado Círculo de Petrashevsk. Mas ele não era um cara socialista. Na verdade, ele tinha muita dificuldade com o socialismo. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E ele acabou sendo preso por isso. Deixa eu te interromper agora. Era nesse momento que eu deveria te interromper, interrompi antes, mas tudo bem, tranquilo. Era justamente para falar disso. Rapaz, assim, me impressionou muito uma situação em que ele se encontrou, ele foi condenado à morte, Isso. e ficava assim, entre aspas, no corredor da morte, né? Se é que a gente pode falar isso, as angústias de uma pessoa, de um cara condenado à morte. E eu fiquei imaginando, não sei se você fez algum link ali com assim a espiritualidade ou o que aconteceu nesse momento. Queria que você falasse disso, desse momento dele no corredor da morte e as angústias dele.